E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo aí do nosso canal. Segue aí para vocês as orientações do Plano de Estudo Doutorado, volume 5. Plano de Estudo Doutorado, terceiro ano do ensino médio. Semana 3. Ocupando espaços e conquistando direitos. Com o propósito do nosso PET 5, voltado ao Estatuto da Juventude, teremos hoje a ação da juventude em ocupar espaços e resistir diante uma opressão. A partir daí, refletiremos os movimentos das juventudes. Com reflexão inicial aqui, trazemos um ato que aconteceu em 2015, quando estudantes secundaristas ocuparam 200 escolas no estado de São Paulo, pressionando e impedindo ao governo de fechar 93 dessas escolas. A palavra de ordem dos jovens era ocupar e resistir. Tal movimento influenciou, no ano seguinte, diversas organizações de estudantes pelo país, em defesa dos direitos sociais ameaçados pela PEC 241/55, que ficou conhecida também como PEC do Teto de Gastos, e a PEC do Fim do Mundo, que tinha como intuito congelar por 20 anos os investimentos em educação e saúde. Importante aqui também conceituar o que serão essas PECs, que são projetos de emenda à Constituição, ou seja, alterações na nossa lei. Uma reflexão aqui, trazemos então dois exemplos de como as juventudes, ao contrário do que diz o senso comum, se importa e atua diretamente na sociedade, nas decisões políticas, questionando medidas governamentais que vão contra os seus interesses como cidadãos. Neste contexto, percebemos como os jovens envolvidos experimentaram autonomia na participação social e política, ou seja, puderam aprender sobre formas de conquistar seus direitos e mostrar para a sociedade e para os governos que a frase "jovem não quer nada com a vida" não passa de um preconceito. Quais são as formas de participação das juventudes na política de forma individual e, sobretudo, na relação com outras pessoas? Demarcamos posicionamentos, desenvolvemos questionamentos, construímos ideias e mudanças, e existem formas distintas de fazer isso. Está presente no senso comum o pensamento de que jovem, para ser ativamente político, deve seguir o estereotipo dos militantes dos anos 60, ou seja, fazer parte de um grêmio estudantil, fazer parte de um grêmio escolar ou de partido político. Porém, temos que observar que esses espaços tradicionais de atuação política, como os citados, é legítima e fundamental. Porém, não podemos limitar a ideia de participação juvenil apenas à filiação dos jovens a esses grupos. Nesse contexto, observamos uma generalização que deve ser contestada e desconstruída, pois existem várias formas de atuação política das juventudes, as quais nem sempre são reconhecidas como tais. Podemos observar, por exemplo, a participação juvenil em movimentos culturais, como, por exemplo, o movimento hip hop, que tem aí um papel hoje reconhecido como uma ação da juventude, principalmente a juventude da periferia, diante das opressões que ela sofre. Temos aí também outras reflexões, como, por exemplo, demandas esportivas. Um grupo ali esportivo, seja de futebol, vôlei, basquete, que seja, também tem sua representatividade. Nessa questão também, refletimos a atuação de jovens dentro da atuação religiosa de cada um. É também um posicionamento político. Então, há várias formas aí para essa participação social. Assim, observamos que, diante também várias questões como a discriminação e a violência e tantas outras experiências espalhadas pelo Brasil, são evidências da diversidade da participação social e política da juventude fora do espaço delimitado pela política institucional, assim atuando diante esses problemas vivenciados pela juventude brasileira. Ocupa tudo, inclusive a religião. Como mencionamos, a participação do jovem na religião também é um papel importante. As religiões desempenham um papel na vida social, trazendo aqui uma leitura de Max Weber, onde ele defende a tese que sim, inclusive se dedicou ao estudo das religiões com o propósito de compreender a sociedade.
São inúmeras as experiências das juventudes ligadas a grupos religiosos, das mais diversas expressões religiosas, de linhas cristãs, de linhas de matrizes africanas e de outras religiosidades, por exemplo, que se organizam para fazer frente aos diversos problemas sociais enfrentados por suas comunidades. Temos aí vários exemplos dessas juventudes em ação diante a grupos religiosos. Temos aqui alguns exemplos para refletir esses movimentos das juventudes, como por exemplo a Juventude Vicentina construída por jovens ligados à Igreja Católica em diversas localidades do mundo, com o objetivo de aproximar a sociedade de São Vicente de Paulo da realidade social. Como a sociedade, tal movimentos sociais e religiosos é complexo, sendo composto por jovens que agem a partir de distintas ideologias e perspectivas, desafiam inclusive a própria estrutura religiosa conservadora que integram. Temos aí novos movimentos, inclusive, dentro da própria religião, como a Igreja Católica, com atuação já diante dos novos cenários da sociedade, como, por exemplo, a construção da pastoral LGBT+, em Belo Horizonte. Uma reflexão a partir de uma entrevista de um jovem desse movimento que diz: nossa percepção sobre a pobreza é outra. Envolve uma dimensão religiosa, mas também um processo histórico. E a partir dessas ideias que nós, do Vicentinar, acolhemos as pessoas em situações de rua e as pessoas da nossa comunidade. É possível ocupar o Estado? Todos nós nascemos integrados em uma organização social que nos impede de visualizar outros modos, talvez mais autônomos, autogestionáveis, de viver e conviver em sociedade. Mesmo que essa visualização aconteça por parte de alguns indivíduos ou grupos, constantemente é impedida pela pressão ou ausência do Estado. Desafiando essa realidade, as juventudes do campo e da cidade têm ocupado as conferências da juventude, pautando políticas públicas para interferir sobre sua realidade. As lutas pela terra, trabalho e educação são compreendidas por esses jovens com essência para uma vida com dignidade. Ocupar espaço, então, é um modo de construir a política e conquistar direito. Atividades da semana 3. Como de costume, segue para vocês aí o modelo de gabarito. Para essa semana, teremos apenas uma questão única. Segue para vocês. A partir do estudo dos textos que compõem o PET 5, propomos um exercício de escrita criativa. Imagine que você é candidato ou candidata à prefeitura de sua cidade. Irá escrever uma carta direcionada ao público juvenil, com propostas voltadas aos direitos dos jovens, para criar seu plano de políticas públicas. Reflita sobre sua realidade, levando em conta aquilo que poderia existir em seu município. Suas propositivas podem abranger diversas áreas: educação, cultura, saúde, renda, mobilidade urbana e entre outros. Então, a nossa proposta aqui é refletir, principalmente agora, nesse período eleitoral, qual é o papel da juventude, mas também refletir os problemas, os desafios, mas também as vontades, os desejos dessa juventude. Então, traga a sua realidade, traga as suas vivências para produzir essa proposta um plano político voltado às juventudes. Peço a vocês que no final do vídeo acesse a playlist do PET Sociologia com outros vídeos em relação aos outros PETs e acompanhe os próximos vídeos que serão postados aí no canal. Desde já, um muito obrigado e até a próxima!